Outro filho pródigo. O século XX, o início do século XX. Sabe como era um homem no século XX? Era um pródigo. Não precisamos mais de Deus. Temos dinheiro, temos tecnologia, temos ciência, temos as ideologias prometendo trazer o paraíso à terra. Podemos viver muito bem sem Deus. Esse era o cenário no início do século XX. Esse era. Só para você ter algumas noções de que era assim, é assim que historiadores dizem como o homem entrou no século XX. Cheio de esperança de que agora vai. Agora o mundo tem jeito. Agora vai dar. Por quê? Confiança na ciência, abandono da fé cristã. Muita confiança. Veja o cenário, olha o cenário, veja se o cenário não era um cenário como o do filho pródigo, que estava com muito dinheiro no começo. Muita riqueza, muita confiança. A Revolução Industrial, alguns datam como o início dela em 1760. Foi um estrondo na história humana. Nada fez mais bem para os pobres do que a Revolução Industrial. Só para você ter uma noção, antes da Revolução Industrial, em Manchester, a expectativa de vida não passava de 50 anos, de 40 anos. A mortalidade infantil era tão alta, que os pais não davam nomes aos seus filhos, para não se apegarem às crianças. Somente depois que as crianças vingassem, eles davam nome aos filhos. Veio a Revolução Industrial. Um dos filhotes dela, a geladeira. Agora as pessoas pararam de morrer. Chegou um cara chamado Malthus, Thomas Malthus, que ficou até preocupado. E previu o caos. Muita gente nascendo, não vai ter comida suficiente. Errou absurdamente. Mas, de qualquer maneira, a própria teoria dele já relata um período de prosperidade de gente que parou de morrer. E o século XIX viveu um avanço tecnológico ainda maior. Em 1876, houve uma reunião, uma feira de ciências nos Estados Unidos. Sabe quem estava lá? Dom Pedro II. Estava lá. Sabe quem estava lá também? Graham Bell. Graham Bell tinha um negocinho lá, sabe? Uma coisinha bem estranha lá, que ia virar isso aqui depois. Ele estava lá, meio tímido. E ele conhecia o Dom Pedro e falou: Dom Pedro, ei, que coisa boa. Vem cá. Vou mostrar um negócio para você aqui. Segura esse negocinho aqui. Caminha aí, 100 metros. Vai lá. 100 metros, Graham Bell. Aí, Graham Bell disse assim: ser ou não ser, to be or not to be, de Shakespeare. E Dom Pedro ficou doido. Meu Deus, isso fala! Esse é só um símbolo do desenvolvimento tecnológico no século XIX. Em 1800, uma viagem de navio da Inglaterra à Índia demoraria 7 meses. 7 meses. Em 1869, 2 semanas. Navio a vapor, locomotiva, telefone surgindo. Tecnologia explodindo. Não apenas isso. Não apenas a ciência. As ideologias do século XIX. Karl Marx publica o Manifesto Comunista em 1848. Via de regra, ele dizia o seguinte: a religião é o ópio do povo. Seria fundamental para uma sociedade evoluída acabar com a religião. 1848 ele disse isso. Não por acaso, em todo país comunista, onde havia uma igreja, havia um comunista botando fogo na igreja. 1859, Darwin publica seu livro A Origem das Espécies. Segundo ele, Gênesis, e obviamente toda a Escritura, era uma farsa. O mundo não foi criado por uma mente divina que nos fez prontos em uma semana. Mas o mundo foi feito pelo seu pai chamado o acaso, por meio de seleção natural durante bilhões e bilhões e bilhões de anos. A ameba era o nosso pai, ou a mãe. Ele publicou isso. Depois, 1857, Augusto Comte faleceu. Sabe quem foi esse carinha? Ele é o inventor do positivismo. A crença dele é basicamente o seguinte: a teologia e a filosofia, infância da alma humana. Crendice. A única fonte de conhecimento é a ciência, disse esse cara. 1883, Nietzsche, em seu livro Assim Falou Zaratustra, ele disse o seguinte: Deus está morto. Com isso querendo dizer que a influência na crença de um Deus tradicional do cristianismo, que moldava a moral, que era o fundamento da moral e da existência, isso havia perdido.
se perdido, essa influência havia se perdido. Por isso, um historiador descreveu assim essa época. As grandes ideologias do século XIX tinham em comum a noção de que era possível reformar as sociedades e o Estado para acelerar o progresso humano. Porque no comunismo todo mundo ia ser igual, todo mundo ia ser rico. De fato, o comunismo trouxe igualdade para todo mundo ficou pobre. É isso. E o Estado para acelerar o progresso humano rumo a uma era de maior prosperidade e felicidade geral. A era de Aquários ia chegar. Acreditava-se que a ciência e a tecnologia seriam capazes de conduzir os seres humanos a um novo patamar de desenvolvimento, conforto e autorrealização. Dizia-se que uma era de obscurantismo, ignorância e superstição da religião, aquela época em que a religião tomava conta, passamos dessa época, ficará para trás, sepultada pelo uso da razão como instrumento infalível para explicar não só os fenômenos da natureza, mas também o funcionamento da sociedade. Era assim que o homem entrava no século XX. Estamos livres do nosso Deus. Estamos livres. A tecnologia é o nosso Deus. O socialismo, ele vai trazer o paraíso na terra. A gente nem precisa de paraíso amanhã, porque isso aqui vai virar o paraíso. Assim o homem entrou no século passado. Assim o filho pródigo saiu de casa, cheio de dinheiro no bolso, feliz, dizendo: hoje eu vou arrebentar, ninguém me segura. Qual foi o resultado do filho pródigo? Comendo com porcos. Qual foi o resultado do século passado? 1914, Primeira Guerra Mundial. 1939, Segunda Guerra Mundial. Matou mais gente do que todas as guerras em toda a história. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas, a maioria de fome. A maioria de fome. E o nazismo matou 6 milhões de judeus, pelo simples crime de ser judeu. Um absurdo, um absurdo. O autor de O Diabo na História disse que no século passado, nesse século em que o homem chegou dizendo, a gente está com dinheiro no bolso, a ciência está do nosso lado, a gente vai arrebentar. Que nem o filho pródigo. Nesse século, diz o autor de O Diabo na História, ele diz assim, o diabo, como poucas vezes na história, ele se encarnou no século passado através dessas ideologias. Hannah Arendt disse o seguinte, quando empreguei a imagem do inferno para descrever o socialismo, o nazismo, eu não quis fazê-lo alegoricamente, mas literalmente. Literalmente. E tudo feito em nome da ciência.